E também esse livro é my newest, Esse livro aqui é o meu mais recente livro, Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. And I'm going to have Pastor A.B. later read a story that one of my students wrote for our seminary. Daqui um pouco vou pedir o pastor aí para ler uma história extraída desse livro que um dos meus alunos do nosso seminário, porque ele é presidente de um seminário, escreveu sobre a experiência dele. For an 8-week course, Num curso que eu estava dando de 8 semanas, I had 20 students. tinha 20 alunos lá nesse curso. Each week, Cada semana, they had to have a word of knowledge for somebody. eles tinham que ter uma palavra de conhecimento para alguém. Go up to them and ask them if they were what it was, ask them if they were right. Eles então vinham para a pessoa, perguntavam, olha, eu acertei, eu estou sentindo essa palavra de conhecimento. And then pray for their healing E aí depois orar pela cura da pessoa. and write it up as a case study to give to me so I could coach them. Então, aí depois esses alunos tinham que escrever todo o relatório oficial e trazer para mim, para que eu pudesse então mentoreá-los nesta área de como ministrar a cura. I decided in this book I would put none of my stories in it. Eu decidi que nesse livro eu não ia contar nenhuma história minha, nenhuma experiência minha. I put the stories of students who were learning Eu coloquei as histórias e experiências dos alunos que estavam aprendendo. to encourage you that you can learn to hear from God and be used of God. Para encorajá-los que você pode aprender a ouvir e também você poderá ser grandemente usado por Deus. Nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos, nós temos esta história de pessoa, he went to a village lá nos Estados Unidos nós temos uma história de alguém que foi para uma vila and he gave them fish e ele deu peixe para ele. and he left, E aí ele saiu, but they didn't know how to fish, mas eles não sabiam pescar. so they didn't have any fish. Então eles não tinham peixe porque logo acabou. Then another man came. E um outro homem veio He took them fishing with him. e ele levou o pessoal da vila pescar com ele, junto com ele. He taught them how to fish. Ele ensinou como pescar. And after he left, E depois que ele foi embora, that village always had fish. aí dali em diante a vila nunca mais acabou o peixe. My Nunca mais job faltou peixe. is not to pray that people get healed. Minha tarefa principal não é orar para que as pessoas sejam curadas, My job is to teach you mas a minha tarefa é de ensinar vocês how to receive words of knowledge and give them, como receber palavra de conhecimento e liberar essas palavras. and then how to understand it will build your faith, and then how to pray. E aí, como entender que essas palavras de conhecimento acabam gerando fé e ensinar você como orar e trazer a cura. We've trained hundreds of thousands of people around the world. Nós temos treinado centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. We really can't teach you how to heal anybody Nós não podemos realmente te ensinar como curar alguém, because none of us can heal anybody, porque nenhum de nós podemos curar alguém, but the God in us can. mas o Deus que está dentro de nós pode. So it's learning how to co-labor with Christ. Então é aprender como ser um colaborador com Cristo. So, my story Então, minha história about words of knowledge. sobre palavra de conhecimento. This teaching is the most important teaching, and the 5-step prayer model, those two are the most I've ever had in my life. Uau! Esse ensino que eu vou estar dando para vocês, juntamente com o meu ensino sobre os 5 passos de liberar a cura, são os 2 ensinos mais importantes da minha vida. And those two teachings in our schools of healing are the most transformative. E esses 2 ensinos na nossa escola de cura os 2 ensinos que sempre transformam mais as pessoas. But I want to tell you how I began to receive them. Mas eu quero compartilhar com vocês como que eu comecei a aprender e receber esses ensinos. I believe
God is always speaking to us. Eu acredito que Deus está sempre falando conosco. It's learning how to recognize his voice, how he speaks. É aprendendo como reconhecer a voz dele. So when I was 32 years old, Então, quando eu tinha 32 anos de idade, we just finished building a new building nós tínhamos acabado de construir um novo prédio para a nossa igreja, for the church. para a igreja. And I'm in my new office. E eu estava lá no meu novo escritório, I leaned back in my new chair lá na minha poltrona nova, and I said, e eu falei, "Oh God, ó Deus, I thank you eu te agradeço that I'm not a liberal that doesn't believe in the supernatural power of God. que eu não sou um daqueles teólogos liberais que não acreditam no poder sobrenatural de Deus. And God, E Deus, muito obrigado. I thank you Muito obrigado, meu Deus. that I'm not a cessationist that believes that you quit doing miracles. Que eu não sou um sensacionalista que crê que os milagres já cessaram, que não tem mais milagres hoje em dia. I was a little Pharisee. Eu estava sendo um pouquinho de fariseu naquele momento. And then I heard from heaven something that shocked me. Aí eu ouvi a voz de Deus que me chocou. So what? E daí? What do you mean, so what? Aí eu, como assim? O que o senhor quer dizer com isso? E daí? And the Holy Spirit said, E o Espírito Santo disse, you might as well be a liberal. Parece até que é um desses teólogos liberais. You might as well be a cessationist. Até parece que você crê que os milagres cessaram. It's not enough to believe that I can do miracles and healing today. Porque não é suficiente acreditar que eu posso fazer milagres ou curas hoje em dia, If you don't know how se você não sabe como fluir nisso, to work with me. como cooperar comigo para isso acontecer. I pulled up in my chair Aí eu levantei da minha cadeira and I said, I am going to find out how to hear from God. I'm going to learn how to work with God. e eu disse, eu vou aprender como ouvir de Deus e cooperar com Deus para as curas acontecerem. So I called a pastor in California Então eu liguei para um amigo meu, pastor lá na Califórnia. who was noted for healing ministry. Ele era conhecido por um grande ministério de cura. I had a woman who was dying in my church, Eu tinha uma mulher que estava morrendo na minha igreja. and we were going to have in 2 or 3 months a team from this church in California come teach us. E em 2 ou 3 meses, uma equipe daquela igreja na Califórnia vinha nos ensinar. But I'm afraid she'll die before then. Mas eu estava com medo que ela ia morrer antes deles chegarem. So I called the church. Então eu liguei para a igreja. I don't get the pastor, but I get an intern. Eu não consegui falar com o pastor, mas consegui falar com um dos internos, um dos que estavam sendo treinados. And I told him about, I need to learn, and we may not have that much time Eu falei before pra- she could die. Eu falei para ele, eu preciso aprender como ministrar a cura, porque nós não temos muito tempo, ela vai morrer logo se ela não for curada. Is there anything you could teach me that could help us see more people get healed? Tem qualquer coisa que você poderia me ensinar para a gente poder ver mais pessoas sendo curadas? He said, yes. Ele disse sim. Do you believe in words of knowledge? Ele falou, você acredita em palavra de conhecimento? Oh, yes. Eu falei, sim. 1 Corinthians chapter 12, verse 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. If you put it up there, please. Pode colocar na tela, por favor. And he said, E ele disse, oh, that's really nice that you know the address, ele falou, muito legal que você sabe o endereço, but do you know how to move in them? mas você sabe como mover nisso aí? Do you know how to recognize when you're having one? Você sabe como reconhecer quando está recebendo uma palavra de conhecimento? I said, no. Eu falei, não sei. He said, well, you believe in them, but you don't know how to move in them. Ele falou, você acredita na coisa, mas você não sabe mover nela. He said, let me tell you 5 ways you can have a word of knowledge. Ele disse, deixa eu te falar 5 maneiras como que você poderá ter uma palavra de conhecimento. I got pen and paper. Aí eu peguei um papel e uma caneta. Number 1, Número 1, you can feel a pain that isn't your pain. você poderá, às vezes, sentir uma dor que não é sua dor. Okay? Tudo bem? By the way, last night, Inclusive, ontem à noite aqui, in a few minutes, em poucos minutos, we had 19 people
Nós tivemos 19 pessoas that were healed by 2 words of knowledge. que foram curadas só por I- 2 palavras de conhecimento. I was standing right here, Eu estava em pé bem aqui, and when I moved this way, e quando eu movi dessa forma aqui, here, Bem lower aqui. back, gripping pain. aqui atrás das costas, eu senti uma dor bem forte. It wasn't my pain. Não era minha dor. I knew that was a word of Eu knowledge. sabia que era uma palavra de conhecimento. Earlier in the day, Mais cedo, durante o dia, in this where this muscle ties in right here in the back of the knee, bem onde esse músculo, ela amarra bem aqui atrás do I felt joelho, the pain, eu senti uma dor. but I knew it wasn't my E pain, eu sabia que não era minha dor. and I made a mental note. Aí eu fiz uma anotação mental. Don't forget to give this tonight. Não esquece de- Hours later, Não esquece de liberar essa palavra hoje à noite. because I know words of knowledge helps us to know this is what God wants to do in this service. Porque eu sei que palavras de conhecimento ajudam a gente a saber. É isso que Deus quer fazer nesse culto, nessa reunião. You have much greater faith it's going to happen. E aí você acaba tendo muito mais fé que aquilo vai acontecer. And if the people of the church understands the purpose of word of knowledge, so will they. Então, e quando as pessoas da igreja também sabem qual é o propósito da palavra de conhecimento, elas também começam a ter mais fé. So you can feel pain, Então, uma forma é de sentir a dor, physical pain. uma dor física. You can feel nervous, you can feel anxious, you can feel depressed, you can feel like you're having a up and down. Emotionally, you actually can even feel emotional issues. Então, muitas vezes você vai estar sentindo outras emoções que não são suas. Emoções que as pessoas estão passando, talvez uma depressão, uma ansiedade, enfim, aquela coisa que você sabe que não é seu, mas você está sentindo. You can think them. Ou talvez você só pensa Well, que it's a thought that comes into your head. vem bem forte para sua mente aquele pensamento. It's not like you're trying to think it, but it comes as an impression. Não é como se você tivesse tentando pensar aquilo, mas de repente vem como uma impressão. The story that Pastor Aby is going to read after a while, one of my 25-year-old associate, Então, a história que o pastor Eibe vai ler daqui um pouquinho, de um que trabalha comigo. Hoje ele era um aluno, né? E hoje é um associado meu, ele tem 25 anos de idade somente. the number one way he gets words of knowledge is by impressions. A forma número 1 que ele recebe palavra de conhecimento é só através de uma impressão. When he was with me as my intern in England, Quando eu estava treinando ele lá na Inglaterra, he would get people's names. ele realmente recebia de Deus até nome das pessoas. One time in the city I live in, Há uma vez até na cidade onde eu moro, we went to a school for training of another pastor. nós fomos para uma escola para treinar um outro pastor. And I said, guys, I'm going to teach you once you get the words of knowledge. Eu falei para a minha equipe, eu falei, olha, eu vou estar dando a palavra, mas depois eu quero que vocês que vão liberar as palavras de conhecimento. So I asked him, do you think you have anything? Eu falei para ele, eu perguntei, você acha que Deus te deu alguma coisa? I had 3 young men with me. All of them were going to be used to minister. Eu tinha 3 jovens, né, comigo, e todos 3 iam ser usados. He said, yeah, I think so. Ele falou, sim, eu creio que sim. He gave 2 names. Aí ele deu 2 palavras, aliás, 2 nomes de pessoas. We don't know anybody there. Nós não conhecíamos ninguém lá. It's a husband and wife. E era um casal, os 2 nomes que ele deu eram exatamente um casal que estava lá. He gave the names of 2 diseases. E ele deu o nome de 2 enfermidades. That's what they have. E era exatamente o que aquele casal tinha de enfermidades. And he gave a number, E ele deu um número, the number of on the street that they lived. e era o número da rua onde eles moravam. Do you think that would encourage your faith that God wants to heal you? Você acha que isso ia estimular a fé e que Deus quer te curar quando você ouvir isso? Yeah. Yes. And they did get healed. E eles foram curados. So you can feel them, you can think them. Então você Impression. pode sentir e você pode ter uma impressão. You can read them. E às vezes você pode ler. You see a word, but it's not really there, but it's in your mind. You read it. Você vê uma palavra de repente. Não é que aquela palavra está lá, mas você pode ler na sua mente. De repente veio aquela palavra bem clara. I have never had that way
Eu nunca recebi palavra de conhecimento desse jeito, lendo. but I know others who have. Mas eu conheço outros que têm recebido palavra de conhecimento assim. Now, one of the things I want you to know, Mas uma das coisas que eu quero que você saiba, in the 30 years that I was a pastor, nos 30 anos que eu sou pastor, every aliás, que eu church, era pastor, every church I pastored, toda a igreja que eu pastoreava, once the Holy Spirit fell upon us, uma vez que o Espírito Santo descia sobre nós, I had lay people who were used much more powerfully than me. And they weren't ordained or licensed. They were engineers, school teachers, janitors. uau, eu tive, as pessoas leigas, né, não eram pessoas ordenadas, não eram pastor ordenado, nada disso, mas elas eram muito mais usadas do que eu, engenheiros, zelador, professor de escola, pessoas que eram mais usadas do que eu. Every time I've taught what I'm teaching you today, since 1984, people have been activated every time without exception. Some of you will be activated today. Toda vez que eu tenho ensinado essa palavra que eu estou dando para vocês, desde 1984, toda vez pessoas foram ativadas e começaram a ser muito usadas para trazer cura para as outras pessoas. E alguns de vocês vão ser ativados hoje, com certeza. So you can feel them, you can think them, you can read them, you can see them. Então você pode sentir aquela dor, você pode de repente ter uma impressão na mente, você pode ler, você pode. What's one? So instead of a impression that's a word, a sentence, it's a picture. It's an impression that's a picture. Sometimes it's actually an open vision, but that's much more rare. Outra coisa também que você vê é, de repente, um retrato. Às vezes é uma visão aberta, mas isso é bem mais raro. Normalmente é só um retrato que você vê na sua mente, mas você vê aquele quadro. You can say them. E às vezes é você só falando, de repente. When you're talking to somebody Você está falando com alguém, de repente, or praying for them, orando por ele, you say something you didn't intend to say. e de repente você fala uma coisa que você nem estava com plano de falar. And you didn't know that in the natural. E você não sabia aquela coisa no natural. But when you say it, you see the effect on them. You can see it on their face. The expression changes. And it's like a key that opens up maybe what's blocking them from receiving the healing. Mas quando você, de repente, liberou aquilo sem pensar, de repente você vê que afetou a pessoa e você viu que talvez aquela palavra foi como se fosse uma chave que abriu o coração dela para receber o milagre. So that's all I knew. Então, Those 5 ways. isso aí é da sua parte de como receber. I wrote them down. E aí o cara me deu, por telefone, eu escrevi essas coisas. 3 days later, 3 dias depois, we're praying in my church for people that are sick that aren't there. nós estávamos orando na minha igreja para pessoas que estavam doentes, mas que não estavam presentes. And I get a split-second pain in my right eye. E eu, de repente, tive uma dor assim, bem rápida, mas muito forte aqui no meu olho direito. Very first word of knowledge. Foi a primeira palavra de conhecimento que eu recebi. I'm scared. E eu fiquei com medo. This is a Baptist church. Isso aqui é uma igreja batista, irmãos. What if I give this and it doesn't work? E I'm wrong. se eu falar isso e eu estiver errado, de repente, eu errei. I value humility. Eu valorizo a humildade. So I thought, Então eu pensei, if I'm wrong, se eu estiver errado, I'm going to experience humiliation. eu vou ser humilhado. Humiliation is good for humility. Mas ser humilhado é até bom para a gente ser mais humilde. So even if I'm wrong, Então, mesmo que eu esteja errado, God will use it for my good. Deus Keep vai me usar. humble. Deus vai usar para o meu bem, para eu ser mais humilde. But if I'm right, Mas se eu tiver certo, somebody could get healed. alguém poderá ser curado. We didn't see hardly any healings in my church then. Nós quase não vimos muitas curas da minha igreja naquele dia. Now, my mentor, John Wimber, a leader of the Church of America, Um dos grandes líderes da igreja americana na época, o John Wimber, o meu mentor, he taught us ele nos ensinou. faith is spelled R-I-S-K. Ele nos ensinou que a fé se escreve assim,
R-I-S-C-O. R-E-S-E-C-O. Tem que Yeah. fazer um risco, né? Tomar risco, né? So I Yes. come up and I said the word, I gave it. Então eu vim para frente e eu liberei a palavra do olho. I said, I think Ele falou, eu penso there may be que talvez tenha somebody here alguém aqui who might have que talvez tenha, something possibly wrong que talvez possivelmente esteja errado with the right eye. com o olho direito. And a woman in the front row, E uma mulher bem na fileira da frente. she stood up and said, Pastor Randy, Ela disse, Pastor Randy, that's my eye. é o meu olho. I'm losing my vision. Minha visão está acabando. Then I realized Aí eu entendi the guy in California told me how to get words of knowledge, que o homem lá na Califórnia já tinha me falado como receber palavra de conhecimento. but they haven't been here to teach us how to pray for the sick yet. Só que não nos ensinaram ainda como orar, uma vez que Deus revela. I don't know what to do now. E agora eu não sei o que fazer. And I thought, Aí eu pensei, if I pray for her se eu orar por ela and she doesn't get healed, e ela não for curada, the deacons are going to say I'm not anointed. The people's not going to think I'm anointed. aí os diáconos vão dizer que eu não sou ungido, as pessoas vão dizer que eu não sou ungido. So I got a word of wisdom. Então eu tive uma palavra de sabedoria. Sister Ruth, come here. A irmã Ruth, vem aqui. Got some oil. Eu peguei um óleo. Everybody in the church, deacons, you first. Come on up here too. Então, todo mundo na igreja, os diáconos primeiro, vem aqui, todo mundo. Surround Ruth. Agora vocês vão ficar ao redor da Ruth. Put your hands on Ruth. Coloque suas mãos na Ruth. This was Sunday night. Isso era domingo à noite, que não era o culto principal. O culto principal é domingo de manhã. Everybody else in the church, come on up. Todo mundo, vem aqui para a igreja. If you can't touch Sister Ruth, touch the deacon in front of you. And let's all connect the chain. We're all going to pray for Sister A Ruth. igreja toda vai vir aqui. Se você não puder tocar na irmã Ruth, toque na pessoa que está na sua frente. E todo mundo vai orar por ela. If she doesn't get healed, the whole church doesn't have enough faith. Se ela não for curada, a culpa é da igreja toda que não tem fé suficiente. So I'm praying. Então eu estou orando. It was a very bad prayer. Foi uma oração It péssima. was not full of faith. It was full of doubt. Não estava cheia de fé, estava cheia de dúvida. I didn't want to finish because when you're done, you find out if it worked or not. Eu não queria terminar a oração, porque quando você termina a oração, aí você vai saber se a dura realidade, se ela foi curada ou não. And I couldn't pray in tongues. I did. I knew how, and I did. But they didn't know I did because I was their pastor and I didn't want to get fired. E eu não podia orar, aliás, eu orava em línguas, só que a igreja era batista, eles não sabiam que eu, então eu não podia orar publicamente em línguas, porque senão eles iam me demitir. So I'm praying, God, heal Ruth, please. If it's your will, please, God, please. If it's your will, would you just heal Sister Ruth? Então eu estou orando lá, Pai, por favor, cure, se for da tua vontade, Senhor, cure ela, por favor, Senhor, por favor. And then I did something you're never supposed to do. Aí eu fiz uma coisa que você nunca é para fazer. I was reminding God of why He should heal her based on how good a woman she had been. Aí eu relembrando a Deus por que ele devia curá-la, porque ela era tão boa mulher, porque ela era muito maravilhosa. As if God didn't know that. Como se Deus não soubesse, né? And besides, there's no promises in the Bible about getting healed because of how good you are. Até porque também na Bíblia não tem nenhum lugar que promete que você vai ser curado porque você é tão bonzinho. The promises are connected to how good His Son was and what He did. A promessa é conectada com quão bom é o Filho de Deus, Jesus, e o que Ele fez por nós. This is not a good, powerful, or prophetic prayer. This is a pathetic prayer. Isso não era uma oração poderosa, profética, era uma oração patética. I even prayed for our missionaries, for our Sunday school teachers, for the building program. Naquela oração eu fui e continuei orando pelos missionários, pela nossa construção da igreja, pelas obras. Eu fui orando por muita coisa. Because I didn't want to finish. Porque eu não queria acabar a oração. And so when I finally finished, Quando eu finalmente terminei a oração, she looked up. ela olhou para mim. She said, "Oh, Ela Brother Randy, I'm sure I'm glad you quit praying. I was about to fall on the floor."
Ela disse: "Ô, irmão Randy, ainda bem que você finalmente terminou essa oração, porque eu estava para cair no chão." I knew nothing about falling under the power. Eu não sabia nada sobre cair no poder de Deus. So I said to my church, Aí eu falei para minha igreja: if you come up to get prayer, se você vier aqui para frente e receber oração, don't lock your knees não trave os seus joelhos, because that can make you pass out. porque isso poderá fazer você desmaiar. Because my teacher in grade school, in second grade, somebody passed out. And she told us that. Oh, really? Ah, bom, porque ele falou que a minha professora, quando eu estava no ensino fundamental, dos 2 anos, ela nos ensinou isso, que isso pode fazer você desmaiar, se você ficar com o joelho travado. I didn't understand that was the power of God on her. Eu não estava entendendo que aquilo era o poder de Deus sobre a vida dela. That's where I was. That's what I knew. Sim, é onde eu estava, é o que eu sabia. Little I knew. Eu sabia tão pouco sobre ministrar a cura. I've come a long ways. Eu tenho crescido muito, aprendido muito de lá para cá. So I go to Mozambique. Many years later, I go to Mozambique. Aí eu fui para Moçambique, muitos anos depois. And I'm interviewing 3 men that have raised the dead. E aí eu estava entrevistando 3 homens que haviam já ressuscitado os mortos lá. It builds my faith to talk to men or women who have raised the dead. And they tell me how God led them. Edifica muito minha fé quando eu faço essas entrevistas e pergunto detalhes de o que eles fizeram, como Deus os dirigiu para ressuscitar os mortos. For example. Por exemplo. Yeah. I pastored 30 years and never saw a stroke victim get healed and prayed for many of them. Eu pastoreei por 30 anos e já orei por muitas pessoas que tiveram derrame, mas não vi nenhuma delas curadas. But when I heard about Heidi Baker and the people being raised from the dead in Mozambique, mas quando eu ouvi da Heidi Baker e as pessoas que estavam sendo ressuscitadas dos mortos lá em Moçambique, it changed my expectation. Aí mudou minha expectativa. And so I was in Petropolis up in the mountains. In Rio. In Rio, yeah. So I was in Petropolis. Eu estava lá em Petrópolis. And I'm praying for a man and a woman, both had a stroke and they're paralyzed on the left side and their hands like a claw, and the woman can't talk. Eu estava orando por um homem e por uma mulher, todos os dois tinham tido derrame, todos os dois estavam com a mão bem encolhida assim, e a mulher não podia nem falar. I've never seen a stroke victim get healed. 30 years. Por 30 anos eu nunca havia visto alguém com derrame ser curado. Now I hear about God raising the dead. Agora eu tinha acabado de ouvir sobre Deus ressuscitando pessoas mortas lá no Moçambique, agora recentemente. My redeemed, sanctified, renewed, transformed mind, minha mente redimida, santificada e transformada e renovada, uses sanctified reason. Usou raciocínio santificado. Somebody's been dead for hours, every brain cell's dead. Alguém estava morto por horas e horas. Todas as células do cérebro estavam mortas. When he raises the dead, he's got to regenerate all the brain cells. Quando ele ressuscita o morto, ele tem que regenerar e reconstruir aquelas células do cérebro. That's much worse than a stroke. Isso é bem mais difícil do que derrame. If he's raising the dead today, se ele está ressuscitando os mortos hoje, that resurrection power, aquele poder de ressurreição, can heal this stroke victim. Pode curar essa vítima do derrame. And that night, então aquela noite, for the first time in my life, pela primeira vez na minha vida, both of them get healed. Todos dois são curados completamente. The woman is singing. A mulher até cantando. They're not paralyzed anymore. Os dois não são paralisados mais, totalmente curados. And the next day in the morning, e na próxima manhã de manhã, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, a pastor had been in a wheelchair from a stroke for I think over 10 years. Um pastor lá que havia tido um derrame, um AVC, né? E ele estava na cadeira de rodas for 20 years. 10. Por 10 anos na cadeira de rodas. Got out of the wheelchair and walked. Levantou da cadeira de rodas e andou. Ficou 30 curado. years, not one.
Em 30 anos eu tinha orado para pessoas com derrame e AVC e nenhum tinha sido curado. In less than 24 hours, Agora, em menos do que 24 horas depois que eu ouvi os relatos, 3. 3 What had pessoas, changed? 3 pessoas curadas. The testimony of what Jesus was doing, raising the dead. O que mudou na minha fé para orar para essas pessoas? Ouvindo o testemunho daquilo que Jesus estava fazendo em ressuscitar os mortos. So I'm interviewing these 3 men that God used to raise 4, 5, 6, Então, 7 people from the dead. 7 people. Eu estava entrevistando esses 3 homens que haviam sido usados por Deus, no total de 7 pessoas mortas, que estavam mortas e foram ressuscitadas. And I asked them this question. E eu fiz essa pergunta para eles. How do you get words of knowledge? Eu perguntei, como que vocês recebem essas palavras de conhecimento? Do you feel them? Você sente? Think them? Você pensa? See them? Você vê? Read them? Você lê? Say them? Fala? He said, sometimes we get light, but most time no. Ele falou, algumas vezes a gente pega e recebe palavras assim, mas a maioria das vezes não. And I said, I don't know any other ways to get a word of Eu knowledge. falei, eu não sei nenhuma outra forma de receber palavra de conhecimento. How do you get most of your words of Então, como knowledge? que vocês recebem a maioria das suas palavras de conhecimento? And they said, in Mozambique, Eles falaram, em Moçambique, most of our words, we dream them. a maioria das nossas palavras a gente sonha. I said, well, how does that work? Eu falei, como que isso funciona? He said, we have a dream. A gente tem um sonho, And then later we see ourselves in that situation we saw in the dream, and we know what to do. e aí depois a gente vê a gente mesmo naquela situação onde aconteceu o sonho e a gente sabe o que fazer. Sometimes, sometimes it's not the person it's the sick person that gets the dream that builds their faith. Sometimes it's the person who gets a word of knowledge in a dream. Então, algumas vezes é a pessoa doente que até tem um sonho e sonha como ela vai ser curada. Outras vezes é a pessoa que vai orar por ela que tem um sonho. For example, in the very far south, in Brazil, there's a lot of Mennonites. Então, não sei se você sabe disso, mas lá bem para o extremo sul do Brasil tem muitos menonitas. And we took I forgot the name of the city, but we took a team there. E nós levamos uma equipe lá naquela cidade. And this woman who had a very serious problem, a physical problem, was healed. E essa mulher que tinha um problema bem sério fisicamente foi curada. And the way she was healed, E a forma que ela foi curada, she had 2 dreams. ela havia tido 2 sonhos. That there was a woman with really bright red hair, thin woman with bright red hair in her dream, that came to the church on our team. Uau! E aí ela havia tido um sonho que na nossa equipe ia vir uma mulher bem magrinha, com cabelo bem vermelho, bem brilhantemente vermelho, que iria orar por ela. And there she was, the woman on her team she'd seen in a dream. Aí, quando ela foi para o culto onde minha equipe estava, ela viu essa mulher que eu vi no meu sonho. That caused that woman to have so much faith. I'm about to be healed, because in the dream she gets healed. Ela falou, pode orar por mim, que eu já sei que vou ser curada, porque no sonho eu fui curado, quando você orou por mim. And she was healed. E ela foi I curada. think she had to walk on crutches and Eu acho que ela things. até tinha que andar de muleta e tudo, que era uma enfermidade muito séria. After I heard that in Brazil about the dream, Depois que eu vi isso sobre os sonhos, I was in Uberlândia, eu estava em Uberlândia and I had a dream. e eu tive um sonho. I would not have thought anything about the dream if I hadn't had teaching that this is one of the ways God can speak to you. Agora, eu não haveria nem pensado nada sobre o sonho se eu não tivesse já recebido esse ensino que Deus pode nos mostrar coisas através do sonho. In my dream, No meu sonho, I saw 2 hands eu vi 2 mãos with something stuck in both of them e alguma coisa grudada em cada uma delas, from here to here daqui até aqui, and sticking out about that far. e essa coisa assim, né, se projetando para fora. I wasn't sure it was a word of knowledge, Eu não sabia se era uma palavra de conhecimento, but I'd heard this is one of the ways that God could give you one. mas eu tinha ficado sabendo, né, que Deus podia dar dessa forma. RISK. Então, tem que arriscar, né?
Eu tinha falado risco, mas é na realidade arriscar, né? So I said, Então, eu falei, I saved it for last in case I was wrong. eu guardei lá para o último, né? Para a última palavra, só porque se eu tivesse errado. I'm not sure this is God, Eu falei, eu não sei se isso é Deus, but I had this dream. mas eu tive um sonho. 2 hands, 2 mãos something stuck in it, sticking out that far. e alguma coisa como se fosse enfiada na mão e projetada aqui para fora. A man on the back row Um homem lá atrás, na última fileira, jumped up and started walking fast to the front. ele pulou e começou a vir rápido para frente. I thought, he's got it. Eu pensei, é ele que tem algum problema na mão. And he's got his hand open like this. Ele You can tem a see mão- this huge scar like that. Ele tem uma mão levantada assim e tem uma cicatriz enorme assim. And a sliver of wood had gone in and cut his arteries and tendons and nerves. E um pedaço de madeira havia entrado lá e cortado as artérias, os nervos e os tendões aqui. His hand is paralyzed open. E a mão dele estava paralisada, aberta assim. And he can't close it. E ele não podia completely. fechar. And he came up, run up, and he put his hand in mine. E aí ele veio correndo e colocou a mão dele dentro da minha mão. And before I could say, E antes de eu poder dizer, viene Espírito Santo, vem Espírito Santo, he's already healed. ele já está curado, ficou curado na hora. And I remember thinking, E eu lembro pensando, God, Deus, that was so easy. poxa, isso foi tão fácil. That built so much faith. Poxa, isso construiu uma fé tão forte. Let's do that again. Give me Vamos more fazer- then. me dê mais sonho desse, Senhor. So I got my interns, 3 interns, 2 men, 1 woman, Então eu peguei aqueles que eu estava mentoreando e treinando. and I told them what I just told you. Aí eu falei para eles o que eu acabei de falar para vocês. And I said, E eu disse para eles, pay attention to your dreams. agora, preste bem atenção aos seus sonhos. The next day, O próximo dia, the woman, a mulher, about 28 years old, uns 28 anos de idade, master's in social work. ela realmente tem mestrado em trabalho social. She's got about 50 people in her line of people she's praying for healing. Ela estava orando por umas 50 pessoas que estavam lá na fila dela. And this guy comes up to her E um cara chega para ela, with a scar about this big in his back uma cicatriz mais ou menos desse tamanho nas costas dele, where they put all this metal in. aonde eles tinham colocado muitos pedaços de ferro. And he can barely move his De neck. metal. He can't lift his leg up. He's really in bad pain. Ele quase não podia mexer as costas, não pode levantar as pernas, ele está em muita dor. And she's interviewing him. E ela está entrevistando ele. How did this happen? Como que isso aconteceu? When he started to tell her, Quando ele começou a falar para ela, her faith went really high a fé dela foi para as alturas, because she was too afraid porque ela estava com medo demais to give the dream she had that night. para contar publicamente o sonho que ela havia tido a noite anterior. She dreamed Ela havia a sonhado. man was walking down a big aisle like at a Home Depot type store. Ela sonhou que um homem estava andando como se fosse num grande loja de departamento de material de construção. And in the dream, a box, big high box, fell on his head, and she heard pop, pop, pop. E ela, naquele sonho, uma caixa muito grande caiu em cima da cabeça dele e ela ouviu pá, pá, pá. She says, how'd you get hurt? Ela perguntou para ele, como que você ficou machucado? I work at this big store. Ele falou, eu trabalho nessa loja enorme. I was walking down the Eu aisle, estava descendo o corredor. and a box fell off, hit me on the E ele head, falou, uma caixa enorme caiu em cima da minha cabeça and broke my spine in 3 places. e quebrou a minha espinha dorsal em 3 lugares. She said, oh, forgive me. I had this dream, and both faith went up. He gets healed. Uau! E ela falou, me perdoe não ter falado lá na frente, mas eu tive um sonho desse jeito essa noite. Ela contou tudo para ele, a fé dos dois foi lá nas alturas e ele foi curado completamente, para a glória de Jesus. God gave her the dream the night of the day I told her, this is one of the ways God can speak. Naquele dia que eu havia falado, porque ela era um dos que estavam sendo treinado por mim, que eu falei aquilo, naquela noite ela teve esse sonho. Depois que eu falei, olha, Deus pode usar sonhos, ela teve o sonho e no próximo dia encontrou com esse cara. I'm going to ask Pastor Abe if he'll read a story to you from my latest book by my associate.
Então, eu vou pedir o pastor Eiber para ler desse meu livro um relato de um dos meus, que eu estou mentoreando, treinando, né? E que hoje ele faz parte da minha equipe mesmo, é um dos meus associados. Listen to it because I promise you, some of you are going to start moving in word of knowledge. Então, ouça bem, porque eu lhe prometo, viu, gente, aqui também no Auditório 2 e também no ar aí, online. Escuta bem, eu prometo que alguns de vocês vão começar a fluir nessas palavras de conhecimento. Deus vai usar vocês. Recentemente, tive o privilégio de testemunhar o poder transformador que acompanha uma palavra de conhecimento de Deus. Esse poder não apenas mudou a vida das pessoas a quem ministrei, mas também me afetou enormemente. Eu estava caminhando para o supermercado, quando me aproximei e vi um grupo de homens reunidos do lado de fora. Havia 4 deles e todos estavam montando motos da Harley Davidson. Mais tarde descobri que eram membros de uma gangue, mas inicialmente não tinha consciência disso. Essa palavra específica de conhecimento veio a mim em um sonho na noite anterior. No sonho vi a foto de uma grande jaqueta de couro preto. Nessa jaqueta de couro estava a imagem de uma harpa de mitologia grega. E o nome Brandon foi bordado em letras vermelhas embaixo da harpa. Ao lado do nome Brandon estava a palavra câncer, também em vermelho. Honestamente, eu não pensei 2 vezes sobre o sonho, e não estava em minha mente enquanto me dirigia para o supermercado. Estava no carro dele dirigindo. Ao me aproximar, vi que todos os motoqueiros tinham harpas bordadas nas jaquetas. Uau! Imediatamente me lembrei do sonho e soube que era Deus falando comigo e que eu precisava agir de acordo com o que tinha ouvido. Senti um pouco de medo ao me aproximar dos motoqueiros. Eles eram todos caras enormes e pareciam muito rudes. Foi intimidante para mim. No entanto, eu sabia que precisava ser obediente ao que o Senhor havia me mostrado no sonho. No ensino do Dr. Randy Clark sobre o Evangelho de João, ele descreve a relação entre intimidade, revelação e obediência, apontando que nos momentos que nós movemos no reino milagroso da obediência, e que essa obediência vem da habilidade de ouvir a voz de Deus. Essa intimidade, através da audição, nos levará à obediência. Aprendi que, para administrar melhor o que Deus me deu, a obediência deve vir em primeiro lugar, apesar de meus sentimentos sobre o assunto. Quando me aproximei dos homens, eles me notaram e pude perceber por suas linguagens corporais que não estavam felizes por estar ali. Eles falaram que esse rapaz, de 25 anos de idade, ele é bem baixinho mesmo. E esses homens eram enormes. Eu notei que eu pude perceber por suas linguagens corporais que eles não estavam felizes por eu estar ali. Quando cheguei mais perto, um dos homens gritou para mim: "O que você quer?" Eu sabia que Deus havia me enviado, mas não sabia o que dizer a eles. Lembrando que vi o nome escrito embaixo da harpa, em meu sonho, perguntei: "Qual de vocês se chama Brandon?" Chocados, eles se entreolharam e viraram para o homem à minha direita. Ele disse: "Quem está perguntando?" Respondi: "Sei que isso vai parecer loucura, mas sou cristão e às vezes Deus fala comigo por meio de sonhos. Ontem à noite sonhei com a harpa em sua jaqueta. Seu nome também estava junto com a jaqueta. Estava na jaqueta junto com a palavra câncer. Pelo que vi no sonho, pensei que Brandon era quem estava com câncer, mas logo descobri que não era o caso. Lágrimas vieram aos olhos de Brandon. Fiquei chocado com o que ele disse em seguida. E eu estou segurando as lágrimas agora, enquanto escrevo isso. Ele me disse: "Deus deve ter sido aquele que lhe contou esse sonho. Não falo com Deus há muito tempo, desde que minha mãe faleceu de câncer." Quando Brandon começou a chorar, os outros com ele também ficaram emocionados. Ele me contou em meio às lágrimas como foi criado em um lar que temia a Deus.
mas abandonou tudo depois que perdeu a mãe para o câncer de mama. Ele disse que isso o levou a ingressar no Warlocks Motorcycle Club, o clube de motocicleta Warlocks, da qual todos os homens presentes eram membros. A harpa era o emblema do grupo. Enquanto Brandon me contava a sua história, recebi uma palavra secundária de conhecimento, que me permitiu saber como orar. O Espírito Santo disse: diga a ele que sua mãe está comigo, Deus, e eu quero curar seu coração, assim como seu disco degenerado. Contei a Brandon o que acabara de ouvir, e ele chorou ainda mais quando me disse que sua vértebra L4, o disco, havia se deteriorado significativamente com o impacto das várias motos que ele conduziu. Sabendo que precisava orar por sua cura física e espiritual, perguntei se poderia colocar minha mão em seu ombro e orar por ele. Ele concordou. E eu decidi orar pelas costas de Brandon primeiro. Eu escolhi uma oração de comando, porque estava ciente da causa do ferimento e sabia que era física. Portanto, eu precisava falar com seu disco para ser restaurado. Comecei orando: Espírito Santo, venha e libere a cura nas costas de Brandon. Falo com sua vértebra e ordeno que seja curada agora, em nome de Jesus. Enquanto orava, comecei a sentir o calor vindo do corpo de Brandon. Perguntei se ele sentia alguma coisa, e ele confirmou que sentia calor por todo o corpo, mais especificamente na parte inferior das costas. Pedi a ele que tentasse fazer algo que ele não podia fazer antes. Fiz isso porque sabemos que responder é um ato de fé. É essencial, e vemos uma alta porcentagem de pessoas curadas quando começam a mover o corpo. Quando Brandon começou a se mover e se curvar, ele disse que sua dor era muito menor do que antes. Eu perguntei a ele, em uma escala de 1 a 10, quão melhor você diria que é? Ele disse: normalmente a dor fica em torno de 8 a 10 o tempo todo. Antes de você orar, era um 8, e agora eu diria que é um 3. Pedi para orar mais uma vez, deixando-o saber que às vezes vemos pessoas curadas em progressão. Ele concordou mais uma vez, e eu fiz a mesma oração de antes. Eu pedi que ele examinasse suas costas uma segunda vez, e ele proclamou entusiasmado que estava completamente livre da dor. Agradeci a Deus pelo que ele havia feito, e perguntei a Brandon se ele queria dedicar novamente sua vida a Jesus. Ele não parou de chorar durante toda a nossa interação, e continuou a chorar enquanto me dizia: sim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Antes que eu pudesse dizer a ele para repetir depois de mim, ele já estava se arrependendo e dizendo a Jesus que queria servi-lo, para voltar à forma como sua mãe o havia criado. Era evidente que ele era realmente sincero em sua oração. Os outros motoqueiros ficaram tão emocionados que queriam receber Jesus também. Depois que Brandon terminou de orar, eu orei com os outros homens que queriam nascer de novo. Expliquei o significado e brevemente compartilhei com eles a importância de abandonar o pecado. Eu os incentivei a começar a ler a Bíblia e a ir à igreja. E compartilhei que sabia de várias igrejas de motociclistas, que se reuniam perto deles, uma vez que eles poderiam se sentir mais confortáveis naquele ambiente. Orei mais uma vez para que Deus selasse sua obra neles e os agradeci por me deixarem orar com eles. Antes de nós separarmos, incentivei-os a compartilhar sua experiência com Deus com todos que conheciam no clube Warlocks. Foi uma experiência incrível que nunca esquecerei. Que lindo, né? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Brian is about this tall. High five. I thought you were giving me a high five. No, Brian's about this tall. O Brian tem mais ou menos dessa altura, irmãos. The guy who God used with the dream. O cara que Deus estava usando aqui. Those motorcycle guys are about this big. Aqueles motociclistas eram enormes. He had to risk. Ele tinha arte de arriscar.
Ele tinha que fazer isso. But because he risked, Mas porque ele realmente arriscou, this mother's prayers were going to be answered for her prodigal son. as orações daquela mãe, que ela havia orado antes de falecer, estavam agora sendo respondidas para o seu filho pródigo. And he's going to meet his mother in heaven. E ele vai encontrar com sua mãe lá no céu. Probably some of those other guys in that club never heard the gospel. É bem provável que os outros caras lá daquele clube de motociclista nunca tinham ouvido o evangelho. It's very unlikely they would ever go into a church building. E é bem improvável que eles jamais teriam ido para alguma igreja. But you are the evangelist. Mas aqui estão os evangelistas. Pastors don't experience as many sinners as you do. Os pastores não estão em contato com tantas pessoas pecadoras quanto os membros. The healing is God's calling card inviting them into the kingdom. A cura é o cartão de visita de Deus que Deus deu para você para atrair as pessoas a Jesus. How many of you would like for God to use you in this gift of word of knowledge? Quantos de vocês gostariam que Deus te usasse nesse dom de palavra de conhecimento? Levanta a mão. Be motivated by compassion Seja motivado pela compaixão and be willing to risk. e esteja pronto para arriscar, And if you will steward this gift, he will increase it. E se você administrar bem esse dom que Deus está te dando, Ele vai aumentar esse dom. Would you all stand? Você poderá ficar em pé, por favor? And lift up your hands like this, like somebody's going to lay a gift in it. Agora, estenda suas mãos assim, como para receber um presente. Now that you understand the ways that God can speak to you, the different ways you can get a word of knowledge, Agora que você entende as diferentes maneiras que Deus poderá falar para você, te dar palavras de conhecimento. and it's okay to miss. E não tem problema se você errar, isso aí acontece. I worked a year in a secular job to start my last church. Na minha última igreja que eu comecei, eu trabalhei 1 ano num trabalho secular, Working in bakeries. trabalhando em umas padarias. And I told the Lord, E eu falei para o Senhor, you give me a word, me dê uma palavra, I'll give it, e toda vez que o Senhor me der uma palavra, eu vou dar para alguém. no matter where I'm at and who I'm with. Não importa onde eu estiver e com quem eu estiver. And I would say, E eu diria, I never told them I had been a pastor. eu nunca falei para eles que eu era pastor. I would say this. Eu só falava para eles assim: Does anybody here have a problem right here or whatever it is? I'd explain it. tem qualquer pessoa aqui que tem problema, uma dor assim, aí eu explicava. And they'd ask, why do you ask? E eles perguntavam, mas por que você está perguntando? Because I'm a Christian. Eu falei, porque eu sou cristão. I'm trying to hear God. Eu estou procurando ouvir a voz de Deus. And sometimes I feel pains or get thoughts of conditions that people have. E às vezes Deus me revela através de eu mesmo sentir aquela dor que não é minha, ou de ter uma impressão. And when he gives me those, sometimes when I pray, people get healed. Not Yeah. always, but many times. E aí, quando Ele me dá essas impressões ou essas dores, e eu oro para as pessoas que têm, muitas vezes elas são curadas. Nem sempre, mas muitas vezes elas são curadas. Would you want me to pray for you? Aí eu perguntava assim, você quer que eu ore por você então? I was never turned down one time in a year. Nem uma vez durante aquele ano todo que eu estava trabalhando naquele emprego secular, uma pessoa falou, não quero receber oração. Nenhuma vez. Every time Toda vez they did get healed. eles foram curados. I saw more people get healed in the bakeries than I did at church. Naquela época eu vi mais pessoas curadas nas padarias onde eu estava trabalhando do que na igreja. And it caused some to come to Jesus. E isso resultou em que muitos deles acabaram vindo para Jesus e vindo para a igreja. Every time I prayed this prayer, God has activated this gift in people. Toda vez que eu tenho feito essa oração, que eu vou orar agora, Deus tem ativado esse dom em muitas pessoas. I don't know if it'll be today that you'll experience your first word, or 3 days, or a week, or 2 weeks. I don't know.
when he will manifest this gift, but it's going to be given. Eu não sei se vai ser hoje, ou se vai ser em 2 dias ou 3 dias, quando que ele vai ativar esse dom, mas eu creio que ele vai ativar, vai manifestar. Close your eyes. Então feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado para a tua presença, para os teus dons. Nós abençoamos essa congregação. Toca suas vidas. Abre céu e derrama dom da palavra de conhecimentos. Em nome de Jesus, vem aqui, toca essas pessoas, causa elas para a experiência esse dom. Libera novo batismo do Espírito Santo. Libera novo amor de tua presença. Causa elas para experiência tua coração para outras pessoas. Em nome de Jesus, este dia, Pai, libera dom da palavra de conhecimento e também causa elas para experiência mais de fé de Deus. Em nome de Jesus. Mais, Senhor, mais. Toca suas mãos com poder. Em nome de Jesus. Libera sonhos, impressões, dor espiritual, nada normal, espiritual. Em nome de Jesus. Use them. Use-os, ó Pai, poderosamente. Use them for your glory. Use-os para a sua glória. Make them evangelists. Faça deles evangelistas. May they carry your power to heal. Que eles possam carregar o seu poder para curar as pessoas. And may they know especially what you're wanting to heal through words of E knowledge. que através de palavras de conhecimento que o Senhor vai dar para eles, que eles possam saber aquelas pessoas e aquelas condições que o Senhor quer curar. One of my spiritual sons is a pastor. He had no manifestations when I prayed for him. He's never had manifestations, but he is seeing so many healings now in his church through words of knowledge. Dos meus filhos espirituais, que é um pastor, ele, quando eu orei por ele, ele não sentiu nada e ele não teve nenhum tipo de manifestação. Aliás, ele nunca sentiu nada, nunca sentiu nenhum tipo de manifestação. Mas depois que eu orei por ele, esse dom foi tão ativado na vida dele, ele começou a ser tão usado e agora na igreja dele vê tantas curas acontecendo através da palavra de conhecimento. Give me 1 minute. 1 minute. 1 minuto. Just wait. Play soft, Pode tocar bem levemente, not loud. não muito alto. Precious moment. Esse é um momento muito precioso. God wants to encourage some of your faith. Deus quer encorajar alguns aqui na sua fé. Some of you Alguns de vocês, is going to be activated. vocês vão ser ativados agora. It's going to be a sign. Vai ter um sinal agora. You're going to feel God's love so much that you're going to have tears. Você vai sentir tão forte o amor do Senhor, um amor de Deus, que você vai até chorar. And Vai ter others, lágrimas. you actually will feel like your hands have gone to sleep and they're waking up tingling in your hands, power in your hands. Outros, você vai sentir tanto o poder de Deus sobre a sua vida que na realidade nas suas mãos vai sentir como se fosse uma eletricidade nas mãos, algum sentimento nas mãos. And others, E you outros, may not have any of that, but you still get activated. mas outros talvez você não vai sentir nada, mas você está sendo ativado através da fé agora, através dessa oração. Pai, Pai, libera tu amor e teu poder e causa elas para experiência tua compaixão para pessoas com doenças e enfermidades. aleluia. The heart of God Coração de Deus and the power of God. e o poder de Deus. Touch them. Toque neles. I Agora, thank Pai. you. Toque-os agora. Pai, Eu te agradeço, Pai. I thank you Eu te agradeço
for what you're doing right now. pelo que o Senhor está fazendo agora mesmo. I bless it. Eu abençoo. I pray that they would be good stewards Eu peço que eles sejam bons mordomos of this grace of God. dessa graça de Deus. And I want to say right now, it's all, God is doing this right now. E eu quero falar isso. Deus está fazendo isso agora mesmo. Many people Muitas pessoas are feeling His love estão sentindo o seu amor and His power e o seu poder as a sign. como um sinal. I'm going to use you. Eu vou te usar. I'm encouraging your faith Eu estou encorajando sua fé. by my presence. Deus está dizendo, através dessa minha presença que você está sentindo agora, estou encorajando sua fé. Don't look to yourself. Não olhe para você mesmo. Trust me in you. Confie em mim que moro dentro de você.